O SUS está on. A gente, claro, segue trazendo detalhes e conhecimento direto do Congresso Conasens em Porto Alegre, nessa troca de experiências, observando o que dá certo numa cidade pode ser replicado em outra. E você que está aí assistindo certamente sabe que o atendimento começa na rede de atenção básica. Aqui comigo estão dois apaixonados que vivem isso na prática, tanto em Blumenau como em Cordilheira Alta. São cidades e regiões catarinenses que têm uma importância muito grande para o atendimento da população. Eduardo Justo, médico em Blumenau, e a Karen Andrighi, que além de enfermeira é também professora e tem essa missão de passar conhecimento também aos alunos, observando o futuro. Vou começar com a Karen. Karen, alegria poder te receber e também entendendo que durante o painel Brasil, aqui tem SUS, você vai compartilhar essas informações falando sobre a importância dessa questão da gestão municipal do SUS com o apoio da universidade comunitária. Eu queria que você falasse sobre essa experiência, expertise e para mostrar também para outros atores envolvidos aqui que é possível aliar academia, produção de conhecimento com benefício na prática. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu atuo na universidade já há 15 anos e tenho uma experiência de mais de 20 anos no Sistema Único de Saúde. A universidade, durante a pandemia, passou por um momento em que ela precisou se reinventar, porque nós tivemos uma evasão muito grande de estudantes. Hoje somos uma universidade novamente com quase 11 mil estudantes, durante a pandemia ficamos com 4 mil, mas não entendíamos que a gente não podia ter uma atuação no Sistema Único de Saúde como uma OS, mas sim como alguém que de fato também visse uma possibilidade de contratos administrativos, mas visse a possibilidade de contribuir com os municípios. Somos uma universidade comunitária, com mais de 50 anos de história, e a experiência foi crescendo, foi ganhando corpo, e hoje ela é para nós essencial, não mais como uma porta de entrada de recurso, mas como um campo de prática, especialmente para o curso de medicina. Então, hoje o nosso internato circula em 2 municípios de pequeno porte, já estamos no 3º contrato e agora vamos para mais 2 novos contratos. E para nós tem sido uma experiência única e ímpar, porque essa parceria permite que a gente não fragmente o cuidado, que a gente inicie uma ação de extensão com o estudante e mantenha isso como um projeto permanente. Por outro lado, para os municípios, e aqui eu destaco imensamente o município de Cordilheira Alta, que é um município que tem só 4 mil habitantes e recebe semestralmente quase 200 estudantes da graduação de medicina, a importância dessa abertura de portas. Eles ganham, eu contava ao colega de uma ação importantíssima que fizemos com pacientes diabéticos e identificamos vários problemas, investem também na universidade, porque eles mantêm um contrato conosco, no qual nós temos um pronto atendimento com eles, mas em contrapartida a gente contra-investe no município, custeando essas ações de extensão que nós fazemos nos territórios. Tem sido uma experiência muito positiva, ganhamos um prêmio na Federação Catarinense de Municípios, na FECAM, inclusive por uma ação macro que fizemos com o programa de saúde na escola e com os diabéticos. Mas o resultado que eu tenho sentido mais feliz é conseguir levar para o estudante a essa visão do Sistema Único de Saúde, porque muitos deles, eu sou professora dos anos iniciais do curso de medicina, eles vêm para a faculdade já com enfoque em algumas áreas de especialidade, já almejando ganhos futuros, e eles não têm talvez esse desejo de ir para o Sistema Único de Saúde. E a minha satisfação foi esse semestre eles escreverem na avaliação prof, eu penso em fazer residência de medicina de família e comunidade, porque é muito gratificante. E a gente sabe que quando o médico da unidade de saúde, ele talvez não ganhe tanto dinheiro, ele ganhe mais presentes, né? Que são muitos, e isso demonstra o vínculo dele com o território, é aquele médico que conhece toda a família, todos os pontos, mas ele é essencial. Sem ele não há porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, para a universidade tem sido muito rico e para os municípios também, porque junto com isso a gente vem com um planejamento estratégico. A gente vem definindo quais as linhas de cuidado eles precisam melhorar, quais os pontos eles precisam investir da sua rede, o que eles têm de fragilidade e de potencialidade. Então, o título do trabalho que eu apresentei na mostra, inclusive, é o apoio à gestão municipal. Que eu vejo que hoje vem muito mais do que uma prestação de serviço, vem de fato como uma experiência, uma troca, e isso tem sido para nós muito rico para a graduação,
muito rico para a experiência da nossa própria enquanto desenvolvimento de prestação de serviço, que é uma área nova para nós, e para os municípios, assim, eu estou com eles no dia a dia, assim, a gente acaba virando uma referência também por ter, hoje a universidade que eu atuo tem praticamente todos os cursos da área da saúde, então, existe um problema com a fono, como que a universidade consegue ajudar com a fisioterapia, então, é um ganho, é uma integração ensino-serviço que tem sido para nós uma porta, um ganho muito rico. E eu acredito que o doutor Eduardo, que também está conosco aqui nesse podcast, vê um filme se passar, né? Porque é isso o dia a dia. O doutor Eduardo, que é médico da atenção básica de Blumenau, uma das principais cidades catarinenses. Doutor, entender essa jornada, né? E até mesmo a própria questão do painel que o senhor participou, do sistema de informação geográfica como ferramenta de apoio à gestão clínica. Isso também é fundamental, você entender e trabalhar com planejamento, é estratégia, né, doutor? Alegria conversar contigo. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria também. Uma alegria fazer parte do Sistema Único de Saúde. A Karen traz essa visão muito interessante de como que colocar os estudantes ali para entender como é que funciona a atenção básica de saúde. E eu acho... Fiz residência em medicina de família. E antes de fazer medicina, antes de fazer residência, eu sou engenheiro civil também. E aí, quando eu cheguei no posto de saúde, a visão de como engenheiro me ajudou a perceber que se a gente não gerir melhor os dados, as informações, a gente não consegue atuar de uma forma efetiva. Então, hoje, o que faz o meu projeto? Ele faz justamente isso. Eu dar informação para poder interferir de uma forma positiva no tempo certo e na hora certa e para quem mais precisa. Então, eu até brinco, né? É como se antes a gente estivesse dirigindo um carro sem velocímetro. A partir daí, a gente colocar o velocímetro nesse carro. Então, eu sei que eu vou fazer uma curva, eu tenho que diminuir a velocidade, eu não vou tomar multa. Então, faz parte de tudo isso, desenvolver esse sistema. O que ele faz? Ele pega os dados que a gente já tem hoje e informação. E coloca tudo isso dentro de um mesmo banco de dados com a posição geográfica de cada paciente. Então eu consigo ter no mapa do município, no caso, na minha área, né, de onde eu atuo, eu consigo ter todos os meus pacientes identificados por cores, por como que eu quero visualizar isso, com diversos filtros, e saber quais são as áreas mais vulneráveis, quais são os pacientes que estão desatendidos há mais de 6 meses, onde estão as minhas mulheres grávidas, né? Então eu consigo enxergar, ter uma visão macro da situação da minha unidade de saúde. E isso é muito replicável, né, doutor? Porque, bom, cidade que não trabalha com planejamento, com informação, com estratégia, simplesmente está solto. Você fica ali com a porta aberta para atender essa demanda e trabalhando sob pressão, que é o que a gente conversava aqui e é o dia a dia da rede de atenção básica, né? É justamente isso. Se a gente não tem a informação, se a gente não... O que eu sinto hoje? A demanda é muito grande, é muito grande. Mas porque a gente, de uma certa forma, trabalha cegamente, sem informação da situação. Se a gente tem a informação, a gente consegue fazer grupos. Por exemplo, eu sabendo onde estão os meus pacientes com a diabetes, vou falar de diabetes porque a doutora Karen está aqui, eu consigo saber onde estão meus diabéticos descompensados. Eu consigo, por exemplo, fechar minha agenda num determinado dia, ir lá e prestar atendimento para 10, 20 pessoas. Então eu atendi 10, 20, ao invés, eu fiz uma medicina proativa, ao invés de fazer com que essas pessoas descompensem e cheguem descompensado para eu atender. Que isso fica muito mais caro pro erário público do que eu fazer uma prevenção em saúde. Então essa é a principal base da nossa aqui, é economizar. Karen, um outro ponto que dentro do que a gente comentou sobre essa questão da aplicabilidade, né, de modelos ou de sistemas
que são exitosos. É o caso dessa experiência que você compartilhou, o próprio doutor Eduardo. De que maneira você vê a importância desse intercâmbio ou dessas práticas serem compartilhadas? O ambiente é esse, mas não só, além disso, né, das portas para fora da unidade de saúde, da universidade, realmente promover essa integração a fim de melhorar não só a qualidade no atendimento, mas a qualidade de vida do paciente de fato. Olha, eu acho que a troca ela é essencial, assim. Eu fiquei ouvindo o Dr. Eduardo falando e pensando nessa ferramenta, porque de fato hoje a gente tem BIs que nos ajudam e tudo, mas a gente sabe que a realidade em loco do Sistema Único de Saúde, ela difere dos municípios. Apesar do perfil epidemiológico do Brasil ser muito semelhante, cada território tem suas particularidades. Então, sistemas como o dele são essenciais, porque eu vejo que não podemos replicar exatamente modelos de saúde nos diferentes territórios, mas usá-los como inspiração é essencial. Quando eu vejo uma amostra exitosa de alguém, eu já penso na possibilidade de refazê-la, de levar ela para dentro de sala de aula, de levar para os municípios onde nós prestamos serviço, porque a gente aprende muito em rede colaborativa. O que dá certo para um, provavelmente vai dar certo para outro, somente com pequenos arranjos organizacionais. Então, funciona muito bem, e talvez hoje, no Sistema Único de Saúde, um dos pontos que a gente ainda precisa trabalhar mais é o nosso paciente. Também trazer experiências para ele, para que ele também chegue para nós, entendendo a importância do Sistema Único de Saúde e querendo estar ali como atenção primária. Muitas vezes, as próprias ferramentas e tecnologias hoje de informação por inteligência artificial, o paciente já vem desejando níveis de complexidade maior que ele não precisa. Ele precisa estar conosco ali, ele precisa se cuidar, ele precisa fazer atividade física, ele precisa se comprometer com a sua alimentação. Então, cada vez mais na ponta, a gente precisa replicar isso que é a educação em saúde, é o letramento em saúde para as nossas populações. Doutor Eduardo, para encerrar, claro, a gente poderia ficar aqui durante horas conversando sobre essa questão, mas o quanto também a Blumenau está de telefone disponível, portas abertas para poder compartilhar não só esse sistema para atender a necessidade e a experiência de cada cidade catarinense ou de outras cidades também, a fim de melhorar não só os indicadores, mas o que a gente quer é mais saúde e, claro, esse atendimento acontecendo pelo SUS. Estou aberto, posso deixar até meu contato, se quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade, entrar em contato para a gente, até vamos conversar depois daqui, que eu acho interessante isso, eu acho que é o que a gente estava conversando aqui antes, a gente tem que investir na atenção básica, dá muito mais resultado e atinge muito mais pessoas do que construir hospital. Quando eu tenho falta de leito, quer dizer que eu estou falhando como na base. Não é que eu tenho... E se eu estou construindo mais leito, necessitando de mais leito de UTI, por exemplo, porque eu tenho muito infarto, eu tenho muito AVC, e são doenças, consequências de um diabetes descompensado, de uma hipertensão descompensada, que quem cuida é lá na ponta. Então, a gente está de ponta cabeça, vamos dizer assim, um investimento de ponta cabeça. A gente está investindo onde não deveria investir e deixando a atenção básica, é o que a gente falou aqui, né? O postinho é uma palavra para a gente que trabalha nessa área, pejorativa, porque quer dizer, o inho, né, na palavra portuguesa, já deixa a gente mais para baixo. Acho que essa é a exceção. Para quem fala, pode ter um sentido de carinhoso, né? Quando a gente chama o Pedrinho, né? É Pedrinho, mas também pode ser o Pedro, que é baixo. Então, pra gente tem essa conotação de ser baixo, de ser inferior. E a gente, como médico, é muito difícil estar ali. Eu até brinco, falo, tirando as áreas cirúrgicas, que eu não tenho, porque cirurgia é igual costura, né? Vamos dizer assim, você tem que ter prática. Das áreas clínicas, eu sento em qualquer consultório e passo uma semana, de qualquer especialista. Agora eu quero ver esse especialista sentar no meu lugar, entendeu? É verdade, esse raio-x, né? Entender isso de maneira bem clara é o que talvez seja o pulo do gato para muitos profissionais, para
ter a dimensão de como a saúde acontece na atenção básica. Bom, eu quero aqui agradecer então a Karen Andrighi, que participou com a gente. Karen, muito obrigado pela atenção e disponibilidade e sucesso perante aos desafios e a caminhada que vocês têm feito de maneira com muita maestria lá na região. Muito obrigada, foi uma satisfação compartilhar esse momento. Eduardo, obrigado também, quero aqui agradecer em nome do COSENS. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. E claro, a você que também nos acompanhou em mais esse videocast, o SUS tá On, uma promoção do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, direto do Congresso Conazense. Obrigado e até mais.